O nosso palestrante, nesse terceiro painel, para falar do tema, repetindo, elaboração da petição inicial no novo CPC e seus aspectos práticos, Dr. Denis Donoso, é advogado e consultor, mestre em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, IBDP, coordenador do curso de pós-graduação em processo civil da FADTU, professor da Faculdade de Direito de Sorocaba e também da FADTU, membro do corpo docente da ESA São Paulo, palestrante no Departamento de Cultura e Eventos, também a nossa OAB de São Paulo. Dr. Denis Donoso, muito obrigado pela sua delicadeza em aceitar o nosso convite para este congresso estadual sobre o novo CPC. A Vossa Excelência que tem, na verdade, também viajado em inúmeras subseções da OAB no estado de São Paulo, disseminando, portanto, aí o seu conhecimento com relação ao direito processual civil. E nos brinda hoje, portanto, com essa sua exposição. E eu passo desde já, portanto, a palavra a Vossa Excelência. À vontade. Começo iniciando, no entanto, tecendo alguns comentários rápidos, porém importantes, sobre o novo Código de Processo Civil. Já não é hora mais de dizer se é a favor ou se é contra o novo Código de Processo Civil, porque, na verdade, ele está aí. Já foi votado, já foi sancionado no dia 16 de março de 2015, foi publicado no Diário Oficial no dia 17 de março de 2015, tem um ano de vacatio legis e, portanto, no dia 18 de março de 2016, gostando ou não gostando, sendo contra ou sendo a favor, é o novo código que vai reger o processo civil. E mais, é um código que não atinge apenas o advogado que milita na área civil, atinge o advogado em diversas áreas de militância. O advogado que atua na área civil, família, empresa, empresarial, mas o advogado que atua na área eleitoral também é regido pelo Código de Processo Civil. O advogado que atua na área trabalhista também é regido pelo Código de Processo Civil. E até mesmo o advogado da área administrativa é atingido pelo Código de Processo Civil, seja nos procedimentos judiciais, seja nos procedimentos extrajudiciais. O artigo 15 do Código Novo deixa claro que ele se aplica a esses outros ramos, ele é subsidiário a esses outros ramos. Daí porque a importância, a relevância de um novo Código de Processo Civil. Ele atinge um universo incalculável de profissionais do direito. Essa é a relevância, é o ponto que, no meu ponto de vista, merecia destaque. Portanto, dia 18 de março do ano que vem, a contagem regressiva já começou, cada dia que passa é um dia menos. Teremos um novo código regendo todos esses processos, regendo todos esses procedimentos, o que nos impõe o estudo, o que nos impõe o esforço. Daí porque eu vejo uma plateia cheia, é a preocupação da advocacia com os impactos que esse código vai nos trazer. Falando da petição inicial especificamente, vamos entrar nos detalhes do processo de conhecimento no novo Código de Processo Civil. Lembrando que hoje, no Código de 73, que é o código já na sua fase terminal, já está lá na UTI desenganado. Hoje nós temos um processo de conhecimento que se subdivide em procedimento comum e os seus procedimentos especiais. E tem lá uma série de procedimentos especiais. O que me importa dizer agora é o seguinte: o procedimento comum no Código de 73 é dividido em dois. Ele pode ser procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. E será sumário nas hipóteses do artigo 275, ou quando o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, ou então quando se tiver uma daquelas matérias do artigo 275, inciso 2, cobrança de condomínio, batida de acidente de veículo de trânsito, revogação da doação e assim sucessivamente aquelas hipóteses do 275. O que sabemos todos é uma grande falácia hoje em dia, já foi dito e eu repito aqui de novo. O juiz é mais do que comum, recebe a petição inicial feita com base no procedimento sumário e automaticamente converte o procedimento sumário em procedimento ordinário, porque não tem pauta para fazer audiência, porque prefere o procedimento ordinário, por 1000 razões. Entende que o procedimento sumário não deve ser aplicado naquele caso em que pese previsão legal exigindo procedimento sumário para aquela causa. O que já virou jurisprudência, nem adianta recorrer contra uma decisão dessa, o tribunal é reiterado em dizer que não há prejuízo na conversão do procedimento sumário para o procedimento ordinário, o
O que transforma todos os procedimentos num procedimento comum, único, que é o procedimento ordinário. Daí porque o legislador resolveu unificar esses dois procedimentos. O novo Código de Processo Civil não vai ter mais a bifurcação do procedimento comum em sumário e ordinário. Ele se chamará procedimento comum, ponto. Não haverá mais procedimento comum sumário nem ordinário. E isso traz reflexos na elaboração da petição inicial. Porque todos sabem, ao elaborar a petição inicial do procedimento sumário deveria ser mais simples, mas a petição inicial é mais complexa. Eu tenho que, no protesto por provas, por exemplo, já requerer trazer o meu rol de testemunhas, e se for pedir perícia, requerer expressamente, já dizendo qual é a modalidade de perícia, já indicando o meu assistente técnico e já elaborando os quesitos. É uma petição complexa, portanto. E é decepcionante para o advogado que faz uma petição inicial, observando toda essa complexidade, vê que o juiz converte o procedimento sumário em ordinário, e ele não precisava ter todo esse trabalho. Foi pensando em tudo isso, então, que o legislador unificou os procedimentos. A petição inicial, então, vai seguir um padrão único, não há dois procedimentos com petições diferentes. O procedimento será comum para todas as causas, a não ser que se aplique o procedimento sumário em qualquer uma das situações especificamente previstas em lei, caso da ação monitória, caso do inventário, caso da ação de exigir contas, e assim sucessivamente tem lá os procedimentos especiais previstos no novo Código de Processo Civil. E a gente passa, então, a entender como é que funciona a dinâmica da elaboração da petição inicial, quais desdobramentos ela pode trazer no exercício da advocacia, já com a observância de que, se no Código de 73, a nossa cola oficial para fazer uma petição inicial eram os artigos 282 e 283, no Código de 2015 a gente vai se guiar pelos artigos 319 e 320. São eles que nos guiam, são eles que trazem os requisitos para a elaboração da petição inicial. Começa sem muita novidade. Petição inicial continuará sendo petição inicial, sua estrutura básica será a mesma, 1000 códigos virão e a petição inicial substancialmente não mudará, e ela começará sempre com o seu endereçamento. É o que diz o inciso 1 do artigo 319, a petição inicial tem que indicar o juízo a que é dirigida. Há uma mudança redacional, porque comparativamente o artigo 282, inciso 1 do Código revogado, dizia o juiz ou o tribunal a que é dirigida. Na verdade, um erro técnico. Você dirige a petição inicial para um juízo, seja ele de primeiro grau, e aí é ocupado por um juiz, seja ele de segundo grau, aí ele é ocupado por um desembargador, seja ele de um grau superior, aí ele é ocupado por um ministro. O cargo variará de acordo com o grau em que a petição inicial será apresentada. E ela pode sim ser apresentada diretamente para um tribunal, uma ação pode começar diretamente no tribunal, é o caso de um mandado de segurança, é o caso de uma ação rescisória, isso é perfeitamente possível, o ordenamento prevê essa possibilidade. O inciso 1 apenas faz uma correção de natureza terminológica. A petição inicial indica o juízo a que é dirigida, na vida prática nada mudará, terá que ter o endereçamento da petição inicial. O inciso 2 fala da qualificação das partes, tanto quanto o código vigente, só que aqui já trazendo algumas inovações, algumas observações que têm que ser colocadas e destacadas. Tem que dizer qual é o nome das partes, tem que dizer qual é o prenome das partes, tem que dizer qual é o estado civil das partes. E aqui uma novidade, eu tenho que mencionar se as partes convivem ou não em união estável. Porque hoje, o código não prevê, não exige que eu diga que eu convivo em união estável ou que meu adversário conviva em união estável. E não por outra razão. O Código de 73... ele foi sancionado em 73, mas ele começou a ser idealizado em 1958, num congresso em Campos do Jordão. Ou seja, ele começou a ser idealizado na década de 50, época em que não se falava em união estável, muito menos nas consequências de uma união estável, muito menos na aproximação e na isonomia da união estável com o casamento formal. Óbvio, então, que o Código de 73, nascido na década de 50, portanto, não previa a união estável, as suas consequências e, consequentemente, por consequência, não exigia que a parte afirmasse a existência ou não de união estável.
Tá? Não é estado civil, conviver em união estável não é estado civil. A pessoa pode ser solteira e conviver em união estável e ter um regime assemelhado ao do casamento, mas, do ponto de vista processual, agora isso passa a ser uma exigência da petição inicial. É dever da parte indicar o seu estado civil e o caso de existir ou não uma união estável, porque isso traz reflexos não só no direito material, mas também no direito processual. A necessidade de citar ambos os cônjuges, por exemplo, ou conviventes, no caso de uma ação real imobiliária. Só para dizer um exemplo, a questão da penhora de bens, tenho que intimar ou não o cônjuge ou o companheiro pela existência da união estável. Então é uma novidade, é algo que tem que ser observado na elaboração da petição inicial. Ela segue dizendo que eu tenho que indicar o número do CPF ou do CNPJ. Verdade que o Código Antigo não mencionava essa exigência, mas todos já faziam isso nas suas próprias petições iniciais, de modo que não é algo que espante, não é algo que traga assim, uma novidade de impacto. Até porque a Lei 11.419, que trata do processo eletrônico, passou a exigir que se indique CPF ou CNPJ da parte a ser pessoa física ou jurídica, nada que traga grande impacto. Um ponto interessante, ainda na qualificação, tenho que indicar o endereço eletrônico da parte, mais conhecido como e-mail. E eu acredito que vai ser a parte da petição inicial mais interessante, mais engraçada, porque algumas pessoas têm os e-mails bastante carinhosos, assim, interessantes, florzinhaamarela@hotmail.com, coisas do tipo. É questão até de falar para o cliente, você não quer mudar esse e-mail que nós vamos ter que colocar na petição inicial. Isso vale para os advogados também, porque a procuração vai ter que conter, isso está no artigo 287 do Código Novo, a procuração vai ter que conter, está no artigo 287 com esses termos, o endereço eletrônico e o endereço não eletrônico do advogado, ou seja, o e-mail e o endereço do seu escritório. Então, o advogado também tem que ter um endereço compatível com a dignidade da profissão, para dizer assim, em termos mais formais. E, acima de tudo, eu acho interessante, porque fala de endereço eletrônico e não eletrônico, cria uma nova terminologia, né? Então, vamos tomar uma cerveja hoje, doutor Sérgio, num endereço não eletrônico? No meu endereço não eletrônico, eu te passo depois o meu endereço não eletrônico. Isso cria uma nova terminologia de endereço não eletrônico. Eu moro não eletronicamente em tal lugar, isso, exatamente. Então vamos trocar um endereço não eletrônico. Enfim, a parte tem que indicar o seu e-mail, assim como o seu domicílio e residência, as partes, domicílio do autor e domicílio do réu. Ok, tudo bem. Não é um grande impacto, não me causou nenhuma perplexidade. Mas agora o 319 é completado por 3 parágrafos que me parecem interessantes. Ele coloca o acesso à justiça acima de qualquer formalidade, especificamente no que se refere à qualificação das partes. Porque veja bem, às vezes eu não tenho o endereço da parte, não tenho o endereço do réu. Quero promover uma petição inicial e não faço ideia, para fazer a petição inicial, de onde se encontra o réu. E isso é um elemento substancial, é um elemento sem o qual eu não começo a ação. Claro, depois das diligências, eu posso tentar a citação editalícia, esgotadas todas as possibilidades de citação real. Mas pode ser que eu comece a ação sem saber onde está o endereço do réu, e pode ser que o julgador entenda que aquilo é um óbice intransponível e indefira a petição inicial. Não mais com o novo Código de Processo Civil, porque o parágrafo 1º do artigo 319 é claro. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, que são essas, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Eu falei especificamente do endereço, mas isso vale para qualquer um dos elementos qualificadores das partes. Estado civil, endereço, o e-mail, e assim, CPF, CNPJ. Então eu posso, já logo na petição inicial, falar, eu não tenho a informação X de qualificação da parte. Eu posso, já na petição inicial, requerer ao juiz as diligências necessárias para a sua obtenção. Se dá à parte esse direito de requerer ao juiz, a meu ver, coloca ao juiz um dever de deferimento, não dá para o juiz espaço para deferir ou indeferir, na medida em que isso garante e concretiza o princípio constitucional do acesso à justiça. Não é por falta de uma qualificação da parte que eu vou impedir o acesso à justiça. Mas não é só, porque
O parágrafo 2º, ele complementa essa ideia dizendo o seguinte: a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, que é a qualificação, for possível a citação do réu. Ora, eu não sei o e-mail do réu, mas eu pedi a citação no endereço não eletrônico do réu. É indiferente ter ou não ter o e-mail. Eu consigo efetivar a citação do réu e, ainda que incompleta a qualificação do sujeito, eu consigo integrá-lo à relação processual e, se for o caso, essa informação será trazida no curso do processo, sem prejuízo às partes. É, mais uma vez, o Código de Processo Civil colocando o acesso à justiça acima de qualquer formalidade, dando instrumentalidade ao processo. Então, olha, eu não tenho a profissão do réu, por exemplo, mas isso é indiferente. É possível citá-lo, independente de saber qual que é a sua profissão. Então, por favor, peça-se o mandado de citação e cite-se o réu. Informação, então, a inovação do parágrafo 2º do artigo 319 do Código de Processo Civil. E para fechar, mostrando a instrumentalidade a que se dá também a petição inicial, vem o parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2, que trata da qualificação, se a obtenção de qualquer uma dessas informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. É claro, não dá para obter a informação. É impossível ou é excessivamente oneroso obter. Como é que eu faço para obter o e-mail de um sujeito? Sei lá, tenho que oficiar uma série de provedores de internet e às vezes não ter sucesso na obtenção do dado. Isso vai tornar oneroso, vai demorar, o processo vai... eu vou criar um funil logo no começo do processo, no início do procedimento. Nada mais salutar do que dispensar-se isso, porque torna oneroso, excessivamente oneroso, o impossível acesso à justiça, deixando claro a opção do legislador de que o acesso à justiça, a instrumentalidade do processo, está acima de qualquer formalidade de qualificação das partes na petição inicial. Eu vejo essa regra como uma regra... eu vejo com aplauso, merecedora de aplausos, eu vejo como uma regra positiva, um avanço no Código de Processo Civil. Não que eu seja a favor de tudo que está aqui dentro, mas talvez até discordando de alguns palestrantes que me antecederam, eu vejo mais avanços do que retrocessos desse novo Código de Processo Civil, e é difícil, num código com 1072 artigos, você conseguir unanimidade, todo mundo dizer, agora sim as coisas vão funcionar. É evidente que isso não é possível, mas pessoalmente eu vejo muito mais avanços do que retrocessos no novo Código de Processo Civil. Seguimos então com os requisitos, né, para a elaboração da petição inicial. O inciso 3, repetindo o que diz o Código de 73, eu tenho que dizer qual que é o fato e os fundamentos jurídicos do meu pedido, aquilo que nós conhecemos como a causa de pedir. Nada muda, mas vale sempre a observância de que a petição inicial não é algo para ser poético, a petição inicial não é algo para se demonstrar liturgia, a petição inicial não é algo para se mostrar literatura jurídica. Eu sou adepto da petição inicial enxuta, na medida certa. Inclusive naquela parte da petição inicial que a gente gosta de colocar um precedente, né, uma decisão de um tribunal ou uma citação doutrinária, eu acho que isso tem que ser feito com bastante parcimônia. Se o tema é polêmico e exige a menção de um precedente judicial, porque é um tema polêmico e eu vi um precedente favorável aos interesses do cliente que eu patrocino, eu junto um precedente, 2 precedentes, mas não 18, como a gente vê em algumas petições iniciais. É um exagero. Eu aposto que quando você está lendo uma petição inicial que tem 18 precedentes, você não lê todos. Estão rindo. Não lê, o juiz lê. Não lê. Mas não é por nada, ninguém lê. Aí quando você mesmo lê a sua petição que tem 18 precedentes, você está relendo, você pula o que você mesmo citou. Pela desnecessidade e pelo exagero. Não é só o juiz que não tem tempo, nós também não temos tempo, nem paciência para a leitura. Então isso tem que ser feito, na minha opinião, de forma estratégica. O excesso vem em desfavor da própria parte que coloca um exagero de citações. Até porque, muitas vezes, repito, elas têm que ser necessárias, né? A citação de precedente
numa situação complexa, numa situação em que exige algum tipo de polêmica. Não preciso colocar um precedente para provar para o juiz que o protesto indevido gera dano moral. Óbvio, isso já é sabido, isso é consolidado. A questão não está em saber, não está em saber que foi produzido o dano moral, em si a extensão do dano moral, daí porque é desnecessário. Você gasta, na verdade, um espaço desnecessário na petição inicial com esses exageros. Mas de resto, narre os fatos de forma clara e objetiva e a causa de pedir, os fundamentos jurídicos de forma clara e objetiva. Não é necessário, mas nada lhe impede de indicar até o artigo de lei que você vai mencionar na petição inicial. E nesse ponto a gente tem uma circunstância interessante. Suponha que você tenha na sua petição inicial citado o artigo X. Não vou entrar em caso concreto. Eu cito o artigo X na minha petição inicial. Nem precisava, mas é o fundamento que eu estou me utilizando na petição inicial. É interessante notar que o Código de Processo Civil ele tem um dispositivo lá no artigo 10 perigoso. É maroto esse artigo 10, porque ele diz o seguinte, algo do tipo, o juiz não pode julgar com base em fundamento acerca do qual não tenha dado a oportunidade das partes se manifestar. Então, se eu coloquei na petição inicial, o artigo 10, o réu na contestação se defendeu com base no artigo 10, falei 10, desculpa, o artigo é o X. Eu aleguei na petição inicial, o artigo X, o réu se defendeu com base no artigo X, o juiz resolve aplicar o artigo Y na sentença, ok, ele tem essa liberdade. Iuria novit curia. Me dê os fatos que te dou o direito, tudo bem. Ele tem essa liberdade, mas ele não pode julgar direto, sem dar às partes a oportunidade de se manifestar sobre o artigo Y. Está lá no artigo 10 do Código de Processo Civil. Não sou eu quem estou dizendo, não sou eu quem defendo. O legislador criou esse mecanismo, ampliando o contraditório. O juiz julga de acordo com as suas convicções. Ele não fica adstrito aos fundamentos jurídicos e legais, articulados pelas partes. Mas, se for julgar num contexto jurídico, de fundamento legal ou jurídico, diferente daquele debatido pelas partes na petição inicial e na contestação e na dialética processual, ele tem que dar oportunidade das partes se manifestarem acerca daquilo. Daí porque a causa de pedir, contextualizada nos fundamentos jurídicos especificamente, ela ganha importância fundamental quando cotejada com o artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Interessante anotar esse dever de consulta, então, que tem o juiz. Seguindo, vamos para o inciso 4, continuando a fazer a nossa petição inicial. A petição inicial tem que conter o pedido com as suas especificações. Pedido continua sendo pedido, continua tendo que ser certo e determinado, como em toda a petição inicial. Eu tenho que dizer o que eu quero, é o an debeatur, e tenho que dizer quanto eu quero, é o quantum debeatur. E aqui eu vou polemizar com um ponto que eu sempre critiquei, sempre fui voz vencida e parece que eu ganhei um pouco de força. A doutrina que eu sigo ganhou um pouco de força com o novo Código de Processo Civil, que é o pedido de dano moral. Polêmica. Como é que eu peço o dano moral? Eu tenho que quantificar o dano moral ou eu posso fazer aquele pedido, eu acho bacana aquele pedido, requer a condenação em danos morais, de acordo com o prudente critério de vossa excelência. E tem aquele outro, né, que é um golpezinho. Eu quero dano moral, de acordo com o prudente critério de vossa excelência, vírgula, desde que o prudente critério signifique no mínimo 100 mil reais. Aí daí para cima não tem problema nenhum. Então estabelece o mínimo, né, o céu é o limite, mas no mínimo 100 mil reais, porque excelência, olha que coisa, um dano moral horroroso e tal, eu preciso dessa indenização. Eu respeito muito e sei que existe uma doutrina que entende que o dano moral, a quantificação é ato do juiz, a parte não precisa quantificar na petição inicial, mas sou contrário. Porque eu leio o Código de Processo Civil vigente e leio o novo Código de Processo Civil e vejo que o pedido tem que ser certo e determinado. Eu tenho que dizer o que eu quero, que é o dano moral, e tenho que dizer quanto eu quero. Não o mínimo dizendo que o céu é o limite, nem dizendo que é o juiz quem vai, de acordo com o seu prudente critério, fixar o valor do dano moral. Eu tenho que dizer quanto eu quero de dano moral. Se o ordenamento jurídico
tolera a existência do dano moral, ele precifica a moral, precifica o membro, precifica um sentido, precifica a imagem, precifica o nome do sujeito. E eu tenho que dizer quanto vale no caso concreto, caberá ao juiz dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Isso exigirá, se o meu entendimento prevalecer, exigirá uma revisão na própria jurisprudência do STJ, que de forma bastante tímida, mas ao meu ver clara, não dá dúvidas de que cabe esse pedido hoje, esse pedido ilíquido do dano moral, deixando a critério do juiz. A meu ver, o novo código não dá essa abertura. E eu digo isso já passando para o próximo inciso da petição inicial, que exige que se indique o valor da causa. Tudo bem, a petição inicial tem que indicar o valor da causa. Qual será o valor da causa? Ele está previsto no artigo 292, ele me dá lá quais são os critérios para se estabelecer qual que é o valor da causa. E aí ele vem no artigo 292, inciso 5, e me coloca um inciso novo que não existe no Código de 73. O valor da causa na petição inicial, em ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, equivalerá ao valor pretendido. Ora, o Código de 2015 fala que o pedido tem que ser certo e determinado. E no 292, inciso 5, diz, e o valor da causa na ação indenizatória, inclusive na fundada em dano moral, tem que ser o valor pretendido. Na minha opinião, ele está deixando claro o seguinte: se você vai pedir dano moral na petição inicial, quantifique. Se não o fizer, a sua petição inicial não atende aos requisitos da lei e o juiz determinará a sua emenda sob pena de inépcia. Por isso, a meu ver, o dano moral precisa ser quantificado. Já precisa hoje, e sei que hoje, essa opinião que eu tenho é voto vencido, não é maioria, é voto vencido. E na minha opinião, tudo bem, sou voto vencido hoje, creio, poderei ser voto vencedor, ou essa opinião que eu sigo, poderá ser opinião vencedora com o advento do novo Código de Processo Civil. É esperar para ver, fica a minha ideia colocada aqui. De resto, a petição inicial, na elaboração dos pedidos, tem lá os pedidos, o pedido principal, tem os seus pedidos acessórios, e o pedido principal continua sem modificação, é o que eu quero, o tipo de provimento que eu quero, aquilo que eu quero que o réu faça. E os pedidos acessórios também não tem grandes modificações, senão por um detalhezinho. O artigo 134, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, permite que, entre os pedidos que eu faça na petição inicial, eu já peça desde logo a desconsideração da personalidade jurídica. Elimina, para o bem ou para o mal, eu posso concordar ou discordar da desconsideração da personalidade jurídica, logo na fase de conhecimento e logo na petição inicial. Mas o código tem a vantagem de ser um código que esclarece, que elimina essa polêmica, porque tem juiz que aplica, tem juiz que não aplica. Com o novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser feita logo na petição inicial. E como que eu desconsidero a personalidade jurídica? Como não? Por que eu desconsidero a personalidade jurídica? Porque estão preenchidos os requisitos previstos em lei. Não é o Código de Processo Civil que diz quais são os requisitos para a desconsideração. O Código diz como se faz processualmente, mas não por que se faz. Isso é problema do direito material, do Código Civil, da lei ambiental, do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o Código Civil, artigo 50. Vou desconsiderar em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O que é dificílimo, diga-se de passagem. Não só na fase de execução, que dirá na petição inicial. Essa é que é a grande questão. Você pode pedir a desconsideração, tem que justificar onde estão os requisitos para se desconsiderar a personalidade jurídica, logo no começo do processo, onde que teve abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Como é que você vai conseguir provar isso logo na petição inicial?
Se for requerer, é um pedido acessório, só que é um pedido que tem que ter a sua justificativa. Então volte para a causa de pedir e faça um capítulozinho específico. Estou requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, e eu o faço pelas seguintes razões: fatos e fundamentos jurídicos. Teve confusão patrimonial, caracterizada pelo desvio de finalidade, ou teve abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou então pela confusão patrimonial, para ficar só com o exemplo da esfera civil. E caso vá fazê-lo na petição inicial, volte mais um pouco para a qualificação das partes, e não se esqueça que se você for pedir desconsideração na petição inicial, o réu não é apenas a pessoa jurídica, mas aí você vai fazer um litisconsórcio com os sócios, porque se desconsiderou, eles serão alcançados pela decisão judicial. E aí nós teremos um litisconsórcio, que nesse caso será necessário, porque eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica. Necessário, porém simples, porque a sentença não precisa ser igual para todos. O código abre essa possibilidade, então, logo na petição inicial, o que exige, caso se queira fazer esse pedido, caso se entenda que estão presentes os pressupostos, que se tomem esses cuidados quanto à formalização da petição inicial. Quero crer que nas relações cíveis tradicionais isso vai ser difícil de acontecer, porque, repito, o artigo 50 do Código Civil cria um sistema que dificulta a desconsideração, e eu não vejo isso com maus olhos, muito pelo contrário, tem que ser assim mesmo. Porém, do outro lado, vai ser muito comum e muito fácil até de se conseguir em relações de consumo, porque aí você aplica o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e principalmente nas ações ou nos processos trabalhistas, onde a desconsideração segue um regime absolutamente diferente daquele das relações cíveis comuns. Pois bem, fez o meu pedido, atribuo o meu valor à causa, e já a atribuição do valor à causa, já comentei aqui com os senhores, o que me parece de relevante, a questão da atribuição do dano moral. Se eu quero pedir dano moral, eu preciso atribuir valor ao meu dano moral. Tem mais um detalhe no que se refere ao valor da causa, que eu acho digno de nota também. Hoje tem aquela discussão, né? O juiz pode de ofício pedir, reconhecer que o valor atribuído à causa é equivocado, ou ele depende de uma provocação da parte, que hoje se faz pela impugnação ao valor da causa? Alguns entendem que ele pode, porque é matéria de ofício, outros entendem que ele não pode, porque é dispositiva a questão, e fica aquela situação, não sei se pode, não sei se não pode. Alguns vão lá e mandam emendar, outros não mandam e deixam correr o processo. O novo código tem mais uma vantagem, ele deixa isso claro: valor da causa é sim matéria de ordem pública, seguindo o entendimento que prevalece hoje no STJ. Gostem ou não gostem, para o novo Código de Processo Civil é matéria de ordem pública. Isso é previsto em dois artigos: 292, parágrafo 3º, e 337, parágrafo 5º do novo Código de Processo Civil. Então ele pode sim, de ofício, reconhecer que o valor da causa está equivocado. E o mais interessante não é isso, que isso não é novidade, na minha opinião, é a jurisprudência do STJ. A novidade está no fato de que hoje, com o código antigo, o juiz, reconhecendo que o valor da causa está errado, dá aquela decisãozinha assim: emende o autor à petição inicial para atribuir à causa o valor de X, que é o valor correto da causa. E aí a gente, como advogado, vai lá e emenda a petição inicial para adequar o valor atribuído à causa. Com o novo Código de Processo Civil, ele não vai mais mandar emendar a petição inicial. Ele altera o valor da causa de ofício e por arbitramento. Ele recebe a petição inicial e coloca assim: em vez de mandar você emendar, o despacho vai ser assim: verifico que o valor atribuído à causa de R$1.000 está equivocado, faltaram alguns zeros à direita. Portanto, corrija o valor da causa para R$1.000. E espera um pouquinho, tem que pagar, né? Tem que pagar. Então, determinando ademais que o autor complemente as custas, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial. Vou agravar. Não vai, porque você só vai agravar, não é nem tema da minha exposição, mas eu não aguento. Só vai agravar se o artigo 1015 permitir. Surpresa, o artigo 1015 não permite.
Tá, eu sei o que vocês estão pensando. Mandado de segurança é o que nos resta. Se não está no 1015, bom, vai ser difícil. Então, ele vai, emenda para você, atribui de ofício o novo valor da causa e determina que você recolha as custas correspondentes. Eu acho que esse artigo 292, parágrafo 3º, que fala que o autor tem que recolher as custas correspondentes, ele tem uma mensagem subliminar. Porque, veja só, ele presume que o valor que eu atribuí à causa é menor. Era 1.000, eu atribuí 1.000 e era 1 milhão. Ele não fala do contrário. Caso o juiz reduza o valor atribuído à causa porque você errou para o mais e não para o menos, ele determinará que o Estado imediatamente devolva a parte o recolhido a mais de custas processuais. Não vai fazer isso. Vai te colocar à mercê do Estado para devolver custas processuais. Não preciso nem dizer que não vai ser fácil receber de volta, embora possível, não vai ser fácil receber de volta esse valor. Ok, atribuo o valor à causa, rezo para estar tudo certo, o juiz não trocar de ofício o valor atribuído à causa, e vou para o próximo requisito da petição inicial, o protesto por provas, que na minha opinião não precisava constar como requisito da petição inicial. Não precisava. Até porque, quando a gente tinha bifurcação, procedimento sumário e procedimento ordinário, ainda se justificava o protesto por provas, porque no procedimento sumário ele era específico para testemunhal e para pericial. Com o Código Novo não existe isso. As provas serão determinadas na fase de saneamento, na palestra que me antecedeu, isso ficou muito claro. As provas serão determinadas na fase de saneamento do processo. A petição inicial, ela se limita a protestar por provas. Eu acho um gasto desnecessário, embora a gente resolva isso em uma ou duas linhas. A partir do novo Código de Processo Civil, você vai copiar e colar até um novo código chegar, aquele mantra do protesta, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, ou alguma variação dessa redação. Eu acho desnecessário, até porque é jurisprudência pacífica, de que se o autor deixou de protestar, ou o réu deixou de protestar por provas na petição inicial ou na contestação, isso não gera preclusão. Ele vai lá na fase de saneamento e pede a prova que ele quer para a demonstração dos fatos que lhe interessa, cujo ônus lhe pertença. Então, eu acho que poderia ser retirado isso como requisito da petição inicial, embora também não vá mudar substancialmente nada, tá? Porque, acredito, a jurisprudência dos tribunais não vão mudar com o novo Código de Processo Civil. Eventual esquecimento não será penalizada a parte com a preclusão do direito de produzir provas, e não pode mesmo, porque é um direito constitucional, é a busca da verdade no processo, não é um defeito formal na petição inicial que vai superar essas diretrizes de natureza constitucional. Seguindo, o inciso 7 do artigo 319 exige que o autor decline na petição inicial se ele quer ou não a realização de uma audiência prévia, da audiência de conciliação prévia, né? Lê-se lá a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Ora, o que é isso? Como assim a minha opção pela realização ou não de uma audiência de conciliação? É importante, para entender o contexto desse inciso 7, entender qual que é a nova cara do procedimento comum no Código de Processo Civil. Ele tem uma cara de procedimento ordinário, com uma pitada de procedimento sumário e uma salpicada de juizado especial civil. Ele é uma coisa meio assim, um ornitorrinco procedimental. Por quê? O autor apresenta a petição inicial, o juiz recebe a petição inicial, se ela estiver bonitinha, atendeu todos os requisitos, ele vai designar uma audiência de conciliação. Sim, cada processo, uma audiência. Se entrar em 1000 processos, 1000 audiências. Ele designa uma audiência de conciliação e cita o réu para comparecer nessa audiência. E aí sim, se tiver acordo, ótimo, todo mundo vai para casa feliz e sorridente. Se não tiver acordo, aí sim o prazo do réu para contestar é de 15 dias. E aí segue, né, com a cara do procedimento ordinário. Por isso que eu disse, ele tem a cara do procedimento ordinário, com um pouco de procedimento sumário e uma pitada de juizado especial civil, dá uma untada na forma com juizado especial civil. Então,
Primeiro passo é o autor falar se deseja, manifestar na petição inicial se deseja ou não a realização dessa audiência. Ele tem que manifestar se quer ou não. E por quê? Porque essa audiência não vai acontecer, dentre as possibilidades que são raras, a regra é a realização dela, mas ela não vai acontecer se, em primeiro lugar, a situação não admitir acordo, o que é raríssimo. Ou em segundo lugar, o que vai acontecer mais, a audiência não vai acontecer se as duas partes, leia-se, autor e réu, não desejarem a audiência de conciliação. Onde que o autor manifesta que não quer a audiência de conciliação? Na petição inicial. E o réu? Não é na contestação, porque a contestação é só depois da audiência. Em uma petição que tem que ser protocolada com até 10 dias de antecedência da audiência, dizendo, eu não quero a audiência. E não se esqueçam, tudo que se conta em dias no Código de Processo Civil, prazos processuais em dias, apenas dias úteis. Ufa. Então, com 10 dias úteis de antecedência da audiência, o réu pode protocolar uma petição falando que também não quer a audiência. Se o autor disse na petição inicial que não quer e o réu protocolou a petição dizendo que não quer, o juiz cancela a audiência. Agora, se o autor falou que quer a petição inicial, quer a audiência na petição inicial, vai ser inócua a petição do réu dizendo que não quer, porque as duas partes têm que manifestar o desinteresse. Se apenas uma disser que não quer a audiência, ela vai acontecer do mesmo jeito. Até hoje eu aprendi, que um dos princípios jurídicos é quando um não quer, dois não fazem. Isso não se aplica à audiência de conciliação. Quando um quer, os dois fazem. Um vai emburrado, mas vai. E mais, suponha que a gente tem uma petição inicial, movida uma ação em litisconsórcio passivo contra 3 réus. O autor fala que não quer a audiência na petição inicial. O réu 1 fala que não quer a audiência, numa petição lá até 10 dias antes da audiência. O réu 2 também fala que não quer a audiência. E o réu 3 não fala absolutamente nada, fica em silêncio. Manifesta-se o silêncio como desejo de se realizar a audiência. E a audiência vai acontecer. Então veja, quando 3 não querem, 4 fazem. E assim sucessivamente. Quando um quer, 1000 fazem. Tá? Então, a regra será a realização da audiência. Ela não vai acontecer quando todo mundo falar que não quer. E a oportunidade do autor manifestar que não quer a realização da audiência é logo na petição inicial. É onde se abre para ele a chance de dizer que não quer que se realize a audiência, regrada pelo artigo 334 do Código de Processo Civil. É um dos pontos, na minha opinião, um dos gargalos que a prática vai dar o seu jeito. Eu tenho certeza que os usos e costumes forenses vão dar uma espremida nessa audiência de conciliação, porque até no juizado especial civil ela tem sido dispensada em algumas situações atualmente. Que dirá nos procedimentos comuns? Repito, cada processo, uma audiência. Evidentemente que essa audiência não vai ser feita, ou preferencialmente não será feita pelo juiz. O juiz não é o sujeito adequado para conciliar as partes. Por 2 razões. Primeiro, ele não tem tempo. Segunda, ele não sabe conciliar as partes. Ele quer, mas ele não sabe conciliar as partes. A gente vai em audiência de conciliação, tem acordo? Então tá bom, vamos lá. Não insiste, não dialoga, não usa técnicas de conciliação, e não o faz porque não sabe e não tem tempo. E convenhamos, uma opinião pessoal minha, nem é o caso de se colocar o juiz nesse papel. O papel do juiz é técnico, é para julgar, faz audiência, analisa as provas, colhe as provas, analisa as provas e decide. Esse é o papel para o qual ele se preparou. Esse é o papel, então, que ele tem que desempenhar no processo. Não sentar com as partes, tentar fazer acordo e, às vezes, forçar o acordo. Dizem até que o código é um código conciliativo, eu costumo dizer isso, estou ainda pensando nisso, mas me parece que a autocomposição é um princípio do novo Código de Processo Civil. Só quero deixar destacado aqui o seguinte: eu sou contrário à conciliação imposta, o que tem sido feito muitas vezes, com todo respeito, pelo Tribunal de Justiça. É uma política de imposição, de composição. A composição é boa, a autocomposição é boa quando é boa para a parte. Ela não é feita para o judiciário, ela não é feita para o advogado, ela não é feita para o promotor. O acordo tem que ser bom para a parte.
Caso contrário, não se deve fazer o acordo, porque o consumidor do judiciário não sou eu, nem o juiz, é o jurisdicionado, é para ele o código. Não é o código do advogado, não é o código do juiz, é do jurisdicionado. Se desviar desse objetivo, do código do jurisdicionado, não presta. Isso aqui é uma porcaria. Então a conciliação tem que ser boa para a parte, as partes, não para o juiz, não para o judiciário, não para o advogado e nem para mais ninguém. Perfeito. Faz essa conciliação. E alguns detalhes finais aqui da petição, já estou acabando a minha exposição. Como sempre, o advogado vai ter que declinar o seu endereço, eletrônico e não eletrônico, quase que eu esqueço, é termo novo, então vamos marcar, né, no endereço não eletrônico, então endereço eletrônico e não eletrônico. E notem, senti falta de um detalhe na petição inicial. Não se exige mais requerimento para a citação do réu. Só ler o 319. Eu não preciso mais pedir a citação do réu. Tirou-se esse requisito. Por quê? Entendeu-se que ele é desnecessário. Com ou sem o pedido da parte, que entende-se que a falta de pedido foi um lapso, esqueci de pedir, o juiz determinará a citação do réu. É ato que tem que ser feito de ofício, é ato que tem que ser determinado de ofício. Desnecessário, portanto, que se faça esse requerimento. Aliás, por isso que eu repito, que eu acho que não precisa ter protesto por provas na petição inicial, porque elas serão produzidas de acordo com a dinâmica do processo, independentemente de protesto na petição inicial. Então, assim como simplificaram na exclusão da necessidade de requerer a citação do réu, poderiam ter simplificado também na exclusão do protesto por provas. De todo modo, quem está aqui presente advoga há 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos. E há 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, na petição inicial requer a citação do réu. Se te faz bem pedir a citação do réu, se é um problema pessoal que você tem, vai ter que fazer terapia até deixar de pedir a citação do réu na petição inicial, não tem problema nenhum pedir a citação do réu. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu sou professor universitário e dou prática jurídica. E eu já estou dando prática jurídica de acordo com o novo código de 2015. Aí eu falei para os meus alunos assim, olha, o novo código não exige que se peça a citação do réu, tá? Mas se não pedir, eu tiro nota na minha prova. Pronto. Eu não aguento deixar de pedir a citação do réu. Peça. Até porque eu acho que na prática a gente vai continuar pedindo por algumas razões. O código, no que se refere à citação do réu, ele deixa claro que a regra é a citação pelo correio, a citação postal. Tudo bem. Não muda do que se é hoje. Só que hoje eu posso pedir a citação por oficial de justiça sem maiores justificativas. Eu requeiro a citação por oficial de justiça e recolho a diligência do oficial de justiça e ela é deferida pelo juiz. É quase que potestativo. Eu quero, eu pago, então faça a citação por oficial de justiça. O novo código, ele muda essa regra. A regra será a citação postal. E você pode requerer por outro modo, como por exemplo o oficial de justiça, desde que você justifique a necessidade. Se você não justificar a necessidade de uma citação por oficial de justiça, por exemplo, a citação será feita pela via postal. Mas eu recolhi as custas, pega de volta o dinheiro, recolhe as custas da carta de citação, porque a citação será feita pela via tradicional, que é a via postal. Então, se eu quero, por exemplo, a citação por oficial de justiça, na petição inicial, eu tenho que justificar por que a citação tem que ser feita daquele e-mail. Ora, não tem que pedir a citação do réu, mas tem que justificar porque o que eu quero por oficial de justiça, vou acabar tendo que pedir a citação do réu na petição inicial. Ou então eu quero a citação pelo meio eletrônico, parece que dessa vez vão tentar fazer pegar. Tanto que o Código Novo diz que pessoas jurídicas obrigatoriamente se cadastrarão no Poder Judiciário para recebimento de citações pela via eletrônica, tirando microempresa e empresa de pequeno porte. Então, quem advoga para pessoa jurídica, já advirte seus clientes, tem que se cadastrar no Poder Judiciário para receber citações eletrônicas. Vai dar confusão isso daqui, porque a lei exige que se cadastre, mas não fala o que acontece se eu não me cadastrar. Então, cria uma obrigação, né? Cria um dever e não cria a respectiva sanção, o que abre espaço para a imaginação, como, por exemplo, decretar a revelia só porque o sujeito não está cadastrado perante o Poder Judiciário.
De todo modo, se eu for requerer a citação eletrônica de uma pessoa jurídica, eu tenho que pedir, justificando aí de uma forma simples. Eu quero a citação eletrônica porque ela é mais segura, mais econômica e mais célere. Pronto, eu peço a citação. Então, embora não seja um requisito da petição inicial, nós continuaremos requerendo a citação do réu na petição inicial. E, finalmente, já para acabar a minha exposição e não cansá-los muito, no novo Código de Processo Civil nós também temos que juntar os documentos essenciais à propositura da ação. Óbvio, continuará sendo um requisito de toda a petição inicial, com um detalhe: já há um entendimento doutrinário de que o parágrafo 1º do artigo 319, aquele que eu falei, que se não tiver alguma informação, o juiz tem que requerer a diligência, já há um entendimento doutrinário dizendo que isso se aplica para os documentos. Então, se eu não tenho algum documento essencial para a propositura da ação, eu já logo na petição inicial falo, não tem aquele documento, então eu requeiro diligências para a sua obtenção. Quem advogou nessas ações de plano Collor, verão, todas as estações do ano tem plano, é difícil às vezes conseguir, né, o extrato bancário, o banco, não vou dar, não posso. Então agora não pode o juiz determinar a diligência necessária à obtenção do documento. Então, trazendo a obrigação, trazendo ao ônus de instruir a petição inicial, aquela regra de determinar que o juiz diligencie para a obtenção de tais documentos. Pois bem, resumidamente, são essas as ideias que eu gostaria de tratar com o senhor sobre petição inicial. Eu tenho muitas coisas aqui, muitas ideias na cabeça, eu tenho publicado algumas coisas. Para quem quiser acompanhar o trabalho que eu tenho feito, tem uma página profissional no Facebook, é só me aderir, me colocar lá. Se eu demorar muito, peça a tutela antecipada, que eu já coloco como amigo no Facebook. Podem adicionar, seguir o meu trabalho, será um prazer recebê-los. Também no endereço não eletrônico. Espero que a palestra tenha sido útil, que eu tenha trazido ideias importantes para o exercício das suas profissões. Mais uma vez agradecendo ao professor Zakimi e aos senhores pela sua atenção e paciência. Obrigado e um bom dia. Agradecendo ao professor Denis Donoso pela sua exposição sobre a elaboração da petição inicial. Sobre o tema deste quarto painel, tutelas de urgência e de evidência no novo CPC. Nosso expositor, professor César Marcos Clory, que já está aqui à minha esquerda, e eu peço todos uma salva de palmas. Obrigado. Dr. César Marcos Clory é advogado, conselheiro seccional da nossa OAB, presidente da Comissão de Franchising, membro da Comissão de Direito Processual Civil e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Professor emérito da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Membro honorário da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e membro efetivo do Instituto Brasileiro, do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. O nosso palestrante nessa oportunidade já percorre há muito tempo todo o interior do estado de São Paulo, todo o interior proferindo palestras sobre o tema aí, sobre o novo Código de Processo, sobre os temas de direito processual civil. E eu não poderia deixar neste congresso nós ouvirmos aí as palavras, portanto, a sua palestra do professor César Marcos Clory. Clory, obrigado, uma alegria poder tê-lo aqui conosco. É uma alegria, portanto, desta casa estar promovendo este evento, que, volto a dizer, é o maior congresso de direito processual civil feito este ano, com mais de 1.500 inscrições. Nós temos aqui neste auditório e também estamos com transmissão simultânea para uma outra sala aqui no prédio da USP, na sala no térreo, na sala João Mendes Júnior. Está tendo transmissão simultânea lá também deste evento. Então nós estamos aqui com casa lotada para a nossa grande alegria. Dr. César Marcos Clory, Vossa Excelência tem a palavra. Quando falar sobre tutela, ou falarmos sobre um código e os temas que o envolvem, realmente não é uma situação tão simplista. Eu costumo dizer o seguinte: quando o Código Civil foi sancionado, de certo modo, os colegas que atuavam, por exemplo, na área societária, na área de família, né, e não estou dizendo que os colegas não
não conheçam o Código Civil por inteiro, mas acabaram se dedicando e se focando nesse posicionamento com relação a esses aspectos. O nosso Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, vai exigir que todos nós saibamos tudo que está no Código, quer dizer, não tem opção, ou se sabe ou não se sabe. Muito bem, as tutelas de urgência, né? Na realidade, o gênero passou a ser tutela provisória. Diferentemente do que quando foi da Câmara para o Senado e do regresso do Senado para a Câmara, nós tivemos essa mudança de nomenclatura, até por uma questão de dizer assim, não, vamos continuar permanecendo com essa questão de tutela provisória e tutela definitiva, né? Muito bem, ficou tutela provisória. Essa mudança no Código de Processo Civil é uma mudança profunda. Por quê? O Código eliminou o que hoje nós temos no vigente Código de Processo. O que nós temos hoje? Um processo cautelar que começa no 796, no artigo 796 e vai até o 889. Isso deixa de existir, não é? Nós temos, a partir do artigo 294 até o artigo 311, um outro modelo de tutela. E a tutela provisória, como sendo gênero, ela traz duas espécies, não é? Ela traz uma delas, que é a tutela de urgência, e a tutela de urgência, ela se desmembra em cautelar e antecipada, e também nós temos a tutela da evidência. Isso pode parecer uma confusão danada, né? Dizer, haja tutela. Né? Mas eu vejo isso de uma maneira muito interessante. O primeiro aspecto que o novo código traz, ao eliminar o processo cautelar, ele elimina também essas situações daquelas cautelares típicas, mas mantém algumas, quando ela fala da tutela provisória de natureza cautelar. Ou seja, na realidade, num primeiro momento, nessas indas e vindas da Câmara para o Senado, estou com o fórum já, da Câmara para o Senado, foram 8 vezes. Né? Esta última ida da Câmara para o Senado, nós tivemos 186 alterações, então vocês imaginam. Bom, então o que nós temos hoje? Nós temos uma unificação das tutelas. Né? E unificação das tutelas e cada uma delas guardando uma particularidade. Quando nós falamos na tutela de urgência de natureza antecipatória, nós estamos falando o quê? De uma tutela que visa satisfazer. Quando nós falamos de uma tutela de urgência de natureza cautelar, nós estamos falando de uma situação acautelatória. Tá certo? Muito bem. Quando nós falamos de uma tutela da evidência, nós falamos de uma outra forma de tutela essa totalmente diferenciada das outras demais. Muito bem, mas o que é importante notar e acrescentar aqui para vocês? A primeira situação delas. O Código conserva, sim, a possibilidade de que essas tutelas sejam requeridas de forma precedente ou incidental. Mas o Código traz uma série de alterações com relação a isso. O Código conserva também aquela questão com relação ao requerimento formulado da tutela e, eventualmente, se a parte causar um prejuízo ou uma lesão à parte contrária, no sentido de que isso venha a ser reparado. O Código traz também a extinção da tutela se não for promovida se não for promovido o pedido principal. E o Código traz algumas inovações, como, por exemplo, nós não teremos mais um processo acessório e um processo principal, ou o processo principal e o processo acessório quando a tutela for incidental. Tudo isso vai se desenvolver em um único processo. Nós não teremos mais o recolhimento em duplicidade das guias de custas. Nós teremos o recolhimento uma única vez das guias referente às custas do processo. Bom, quando nós falamos, então o que nós temos, só para repetir aqui um pouquinho, não é? Nós temos a tutela, é o gênero provisória, aí nós vamos extrair aí urgência.
urgência pode ser antecipada ou cautelar, e nós temos uma tutela à parte, que é a tutela da evidência. Vejam que nós não temos uma situação de homogeneidade, nós temos uma situação até heterogênea, porque a tutela da evidência ela tem um formato diferenciado das demais tutelas, seja a tutela de urgência antecipada, seja a tutela de urgência de natureza cautelar. Tá? Nunca esquecendo que o gênero aí são as tutelas provisórias. Muito bem. O que alterou com relação a essas situações? Não é? Se nós imaginarmos a tutela de urgência de natureza antecipada, ela traz, sim, situações e características muito específicas. Por exemplo, nós podemos promovê-la na forma antecedente. E vejam que interessante, como nós não temos mais uma ação principal, nós vamos formular um pedido que é chamado o pedido principal. Aonde? Nos próprios autos em que foi deferida ou não a tutela requerida em caráter antecedente. E a tutela requerida em caráter antecedente, se ela for a tutela de urgência antecipada, o que é essa tutela de urgência antecipada, para ficar um pouco mais fácil de compreender? Ela tem uma similitude com o parágrafo 7º do artigo 273 do vigente Código de Processo. Embora ali trate de um pedido de tutela antecipada, mas que tem a natureza cautelar. Aqui não, ela não tem a natureza cautelar, porque uma coisa acautelatória, ou seja, assegurar o resultado útil e prático do processo. A outra coisa é de natureza satisfativa, que é a antecipação da tutela. Mas vejam, não é antecipação do julgamento de mérito, é antecipação de um provimento jurisdicional daquilo que inicialmente está se pleiteando. Primeiro aspecto. O segundo aspecto com relação, então, à tutela antecipada de natureza de urgência. Este pedido formulado em caráter antecedente, o Código diz assim, se o que você estiver pedindo for contemporâneo à sua necessidade, ou seja, o Código usa uma redação que ele quer dizer o seguinte, olha, é possível se formular a tutela de urgência antecipada, não é? Na forma precedente, indicando o quê? As razões pelas quais o pedido está sendo feito, né, os fundamentos pelos quais o pedido está sendo feito, indicando também qual é a tutela, ou seja, definitivo, o pedido final, atribuindo valor à causa e formulando o requerimento para que seja deferida a liminar. Bom, essa é uma situação que muitos dos colegas vão dizer, mas não mudou nada, né? Isso permanece como está aí naquela parte introdutória da teoria geral do processo cautelar. De certo modo, não mudou em termos. Muito bem. Quando nós promovemos uma ação com este propósito, com este pedido de tutela de caráter antecipatório, o juiz, ao deferir a tutela, ele determinará a citação e intimação da parte contrária, ou seja, do réu, para que compareça à audiência de mediação ou de conciliação. Como o doutor Denis disse há pouco, em regra, a menos que as partes manifestem o seu desinteresse, as audiências, o despacho inicial do juiz, se não for o caso de improcedência liminar do pedido, vai ser o quê? Designação de audiência de mediação ou de conciliação. E a audiência de mediação e de conciliação realizada por mediadores e conciliadores qualificados de acordo com o regimento de cada um dos tribunais e também observada a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Mas muito bem, vejam então que a parte contrária será intimada e citada para comparecer à audiência de mediação. Mas percebam, o juiz deferiu a tutela. Muito bem. A parte não foi intimada para contestar a ação.
E esta tutela pode ser de desinteresse da parte, claro. O juiz defere uma tutela contrária aos interesses da parte contrária, a parte ré. Ela não foi citada para oferecer contestação. Qual a providência que ela tem que tomar? Agravar de instrumento, artigo 1015, inciso 1º. E vejam que situação curiosa. O prazo para os recursos ficou uniforme, à exceção dos embargos de declaração. Ou seja, o prazo hoje para os recursos, a interposição dos recursos, é de 15 dias. Muito bem. Nesses 15 dias, cabe então ao réu, não é? Que se sentiu prejudicado com a decisão liminar do juiz, agravar de instrumento. Mas o autor que requereu, formulou este pedido em caráter liminar, também terá o prazo de 15 dias para aditar, emendar o seu pedido. Ou seja, nós temos um prazo que praticamente comum, tanto para agravar, como para que o autor da ação também emende o seu pedido. Muito bem. E se isso não ocorrer? Vamos imaginar que o réu, então, intimado da decisão, ele não agrava de instrumento. Ou seja, aquela decisão do juiz que foi proferida, ela se estabiliza. Ela passa a produzir imediatamente os seus efeitos. E a partir daí, o autor não precisará aditar a sua petição inicial. Esta decisão do juiz, que não transita em julgado, passa a produzir todos os seus efeitos. Consequentemente, não haverá, a partir do momento em que ele, réu, não agravou de instrumento, se conformou com aquela decisão, não haverá, então, aditamento da petição inicial e, consequentemente, o processo será julgado extinto. Essa é uma das inovações desta tutela. Alguns me perguntam, não, mas isso é um absurdo, porque o que o Código mais privilegia, o que o Código mais resguarda, é o contraditório. O doutor Denis falou aqui, o doutor Clito também falou aqui a questão do contraditório, e eu sou totalmente favorável a essa questão do contraditório. Apoio também o que o doutor Denis disse com relação a essa questão das petições enxutas. E por que o Código é tão favorável à questão do contraditório e só em situações específicas o juiz vai deferir uma liminar sem ouvir a parte contrária? Exatamente para que o réu, diferentemente do que ocorre hoje, possa exercer o chamado direito de influência. O seu direito de influência. Não importa se o autor está citando várias doutrinas ou várias jurisprudências. Hoje o que importa é que o juiz examine a causa subjacente. Muito bem. Então, alguém me pergunta, bom, mas não agravou? Está prevalecendo essa decisão? Está prevalecendo. Mas ela não transita em julgado? Ou seja, então o que cabe? O que eu faço? Bom, se ocorrer uma situação dessa natureza, o Código prevê a seguinte situação, que dentro de 2 anos, qualquer uma das partes pode requerer o desarquivamento dos autos e promover uma ação para rever, invalidar, modificar esta decisão. Alguém vai me dizer assim, é como se fosse uma rescisória? Tem uma feição de rescisória, mas não é rescisória. Por que não é rescisória? Porque não houve o trânsito em julgado. E se decorrer esses 2 anos, alguns autores que eu andei lendo dizem o seguinte, mas decorridos esses 2 anos, esta decisão, ela se transforma em uma decisão de mérito? Bom, o Código não diz isso. O Código diz que é uma decisão sem resolução de mérito. Não é? Mas são situações que eu penso que serão corrigidas pela própria doutrina, pela própria jurisprudência, né, com relação a essa nova codificação. Esse é um aspecto, e esse é um aspecto relevante. Bom, e se o autor não aditar a petição inicial, mesmo o réu tendo agravado? O
que vai acontecer? O processo também será julgado extinto, sem apreciação de mérito. Então, nós temos uma situação com relação a esta tutela antecipada, que ela nos remete realmente à tutela que hoje nós temos do parágrafo 7º do artigo 273 do vigente Código de Processo. Ou seja, o que nós temos hoje no 273 trata da questão de um pedido de tutela antecipada, mas em que o juiz aplica o caráter de fungibilidade. Não é o caso de tutela antecipada, mas é o de satisfação daquilo que está sendo pleiteado, mas é o caso, sim, de se acautelar o direito reclamado pelo autor, de assegurar o resultado útil e prático do processo. Importante notar o seguinte, que nas tutelas provisórias, seja de urgência antecipada ou cautelar, há necessidade de que os requisitos inerentes à plausibilidade do direito, do fumus boniuris e do periculum in mora, do perigo da demora da outorga da tutela jurisdicional, se façam presentes, estejam presentes. Esta é uma situação importante. Muito bem. Com relação à questão do processo cautelar envolvendo aí arresto, sequestro, etc., e algumas outras providências, há também a aplicação por parte do magistrado do dever poder geral de cautela. Não só de cautela, não é, no sentido da providência cautelar, mas também do poder geral, do dever poder geral de antecipação. Ou seja, no sentido de que é possível que o magistrado antecipe, e se for o caso, mediante a prestação de caução real ou fidejussória e defira aquela providência. Isto é fundamental. Isto também está no vigente Código de Processo, em que, de certo modo, isso foi levado para o novo Código de Processo. Muito bem. Diferentemente do vigente Código de Processo, nós, ao formularmos, ao requerermos o pedido de tutela de caráter cautelar, de urgência cautelar, o juiz não vai designar imediatamente audiência de tentativa de conciliação ou de mediação. O juiz vai determinar a citação da parte contrária para que ofereça contestação. E o prazo, diferentemente da tutela deferida em caráter antecipatório, que o prazo para emendar a petição inicial é de 15 dias, o prazo, quando a tutela for de natureza cautelar, é o mesmo prazo mantido hoje pelo vigente Código de Processo, ou seja, o prazo é de 30 dias para aditarmos o pedido. Então, isto ficou prevalecendo a regra, não é? Mais uma situação que diferencia uma tutela da outra, um aspecto fundamental. Na tutela cautelar, não ocorre a estabilização dos efeitos da lide. Tá? Ou seja, este fenômeno, com relação à estabilização dos efeitos da lide, só vai ocorrer quando se tratar de um pedido antecipatório da tutela, não é? Em que a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual a decisão foi proferida, não agrava. E o agravo é de instrumento. Se não houver esta inconformação, ou seja, interposição do agravo, os efeitos dessa decisão passam a prevalecer. Tá? Quando nós falamos no caso de uma tutela de urgência cautelar, nós não temos essa situação, nós não temos essa figura. Tá? E, diferentemente desse procedimento da tutela antecipatória, na tutela de natureza cautelar, o juiz vai determinar que o autor, melhor dizendo, que o réu conteste o pedido do autor no prazo de 5 dias, né? Ele vai ser citado depois para audiência de conciliação e de mediação, e também vai oferecer contestação com relação ao pedido principal que foi formulado. Só que tanto o pedido principal em uma dessas tutelas deferidas ou no outro, serão pedidos apensados, melhor dizendo, juntados
nos próprios autos do processo em que a medida foi deferida, e não mais um pedido acessório que ficará pensado. Isso o Código elimina. Muito bem. Então, no pedido de tutela cautelar, de provisoriedade, mas de natureza cautelar, nós vamos ter duas contestações. Uma, no momento em que o juiz defere aquela liminar, e nada obsta que a parte agrave, claro, também dessa decisão. E a outra, quando for formulado o pedido principal. Teremos duas contestações. Quando nós falamos no caráter antecipatório da tutela, nós não teremos duas contestações, nós teremos somente uma contestação. Então, são situações, ou seja, esta figura criada com relação à questão das tutelas, unificando-as e levando a cada uma delas a ter um traço, um perfil diferenciado de aplicabilidade ao direito, isto precisa ser muito bem ponderado e conduzido. E vejam bem, isso é tão significativo que muitas vezes, se o autor estiver pleiteando uma tutela e o fizer imaginando que a tutela é de natureza cautelar e o juiz entender que ela não é de natureza cautelar, o juiz poderá determinar que o autor emende então a sua petição inicial e, aplicando o caráter da fungibilidade, ele poderá deferir, ao invés da tutela de natureza cautelar, ele deferir a tutela de natureza antecipatória. Está no artigo 305 do novo Código. Ou seja, o juiz poderá, verificando que o que está se pedindo não é de natureza acautelatória, mas sim de natureza satisfativa, aplicar a fungibilidade e fazer com que aquela tutela que seria de natureza cautelatória se transforme numa tutela de natureza satisfativa. A pergunta que vem, bom, e aí? Aplicar-se-á o mesmo regramento? Sim. Se não houver interposição do agravo e a parte contrária se conformar com a decisão, vai ocorrer os efeitos da estabilização da lide? Com certeza. Com certeza. Essas situações são situações importantes, preponderantes. Até porque o prazo para o oferecimento da contestação na tutela antecipatória é o prazo de 15 dias. Não é? O prazo para contestar a ação de natureza cautelar, num primeiro momento, é de 5 dias. E depois, quando formulado o pedido principal nos próprios autos, designada a audiência de mediação e de conciliação, e se ela restar infrutífera, passa a fluir aí o prazo comum de 15 dias para oferecimento da contestação. Então, nós teremos duas contestações, que serão julgadas, evidentemente, que numa mesma sentença. Então, só recapitulando um pouquinho, nós temos hoje como gênero a tutela provisória. A tutela provisória, ela se desmembra, ela se fundamenta em urgência, não é? E da evidência. E a tutela de urgência, ela se subdivide em tutela antecipada e em tutela cautelar. Não é? Ou seja, são essas situações importantíssimas. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, essas tutelas não dispensam o quê? A presença dos requisitos inerentes à plausibilidade do direito e a demora no perigo da outorga da tutela jurisdicional. Não é? São tutelas que, de certo modo, criaram modificações, sim, criaram modificações substanciais, mas, ao mesmo tempo, também conservaram algumas das situações previstas no vigente Código de Processo. Ou seja, o que vai bastar, o que será suficiente, o que será necessário é que cada um dos profissionais possa aferir, se é o caso de se acautelar para segurança e o resultado útil e prático do processo,
que aí seria uma providência provisória, mas acautelatória, ou se é o caso de antecipação, ainda que provisório, mas de natureza satisfativa daquilo que está se pleiteando. Então, são situações... Este traço é fundamental para sabermos se a tutela provisória de urgência ela é antecipada ou se a tutela provisória de urgência ela tem natureza cautelar. E o que pode aí o juiz fazer se o profissional tiver promovido a medida de natureza acautelatória e o juiz entender que ela tem natureza satisfativa? Poderá determinar o quê? Que se converta, que se emende este pedido a fim de que se atenda aos interesses do jurisdicionado. Não é? São situações preponderantes. Afora isso, o Código passou a tratar, então, da chamada tutela da evidência. Vejam, de certo modo, nós temos uma situação homogênea quando nós falamos em tutela antecipada e tutela cautelar, que são tutelas provisórias, mas que exigem os mesmos requisitos para o seu deferimento, embora com procedimentos distintos. Uma situação importante. O Código, novo Código, conserva a questão de nós podermos requerer referidas tutelas na forma precedente ou antecedente, como diz o Código, ou na forma principal. Ou seja, nos próprios autos do processo em que nós vamos formular o pedido principal. Consequentemente, alguns dizem, bom, ela seria incidental. Não é bem uma questão incidental, é um pedido formulado dentro do pedido principal. A meu ver, me parece isso mais correto. Como se nós estivéssemos peticionando hoje num pedido de tutela do artigo 273, mas para que o juiz defira em caráter liminar a providência que o parágrafo 7º do citado artigo permite. Não é? Então, qualquer uma dessas tutelas podem ser promovidas precedentemente ou no curso aí da ação, né, do pedido principal, como diz o Código. Muito bem. Quando nós falamos da tutela da evidência, o que é a tutela da evidência? A tutela da evidência é tratada num único artigo, que é o artigo 311. E esta tutela da evidência, ela seria o que é hoje a tutela antecipada do 273. Né? Só que o novo Código amplia a possibilidade de deferimento da tutela da evidência. Quando nós falamos em evidência, o que nos vem à mente? Não é? Que aquela situação exposta pelo autor da ação é uma situação que não cria nenhuma dúvida, não paira nenhuma dúvida para que esta providência possa ser deferida. E tanto isto é fato que a tutela da evidência não exige a presença do fumus boniuris e do periculum in mora. Não é? Isto fica dispensado. Eu vou ler para vocês em que circunstâncias essa tutela cabe. São 4 situações. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Quando nós pensamos nesse inciso, ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, significa que a parte foi citada e ofereceu defesa, não é? Mas eu me esqueci aqui de ler o caput para vocês, artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil e prático do processo, quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Interessante isso, né? Quando o inciso 2 fala alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou súmula vinculante. Súmula vinculante, tudo bem, mas casos repetitivos, será que teria cabimento aqui as súmulas persuasivas, né? As súmulas dos tribunais? Talvez. Inciso 3º. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Este inciso 3º elimina do vigente Código de Processo a ação de depósito. Nós não teremos mais a ação de depósito. Esta ação passa a ser tratada aqui na tutela da evidência. E o inciso 4º, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Vejam que, em algumas situações, o Código, na dicção, na interpretação dos incisos do artigo 311, e só para arrematar aqui, parágrafo único, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Poderá decidir liminarmente. O 2 fala as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. O 3, que é o pedido rei persecutório. O que vale dizer que nas outras situações nós teremos a participação do réu. E se há participação do réu, quando petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável em relação ao direito do autor, me parece mais que o juiz vai julgar de forma antecipada o mérito da lide, né, independentemente de ficar deferindo ou não a medida liminar aqui. O que é esta tutela? Ela tem uma necessidade de que se comprove de plano aquilo que se reclama, que o jurisdicionado comprove de plano aquilo que se reclama. É como se nós estivéssemos falando, por exemplo, do mandado de segurança, em que nós temos que comprovar o quê? A violação ao direito líquido e certo. E o deferimento desta tutela visa exatamente aquilo que eu disse há pouco, fazer com que o processo se arraste, com que o processo, né, se perpetue aí, sem que o autor possa ter, o jurisdicionado possa ter o resultado útil e prático daquilo que ele persegue, daquilo que ele objetiva. Essa situação com relação às tutelas, num primeiro momento, elas podem causar uma situação de impacto, uma situação de preocupação, mas depois, se cada um de nós nos detivermos na leitura, nós vamos entender melhor a compreensão do que a comissão de juristas pretendeu com relação a esses critérios e a forma pela qual essa situação foi fixada. Há um questionamento que diz assim, bom, mas depois da estabilização da lide, lá na tutela antecipada, depois de 2 anos, há possibilidade de que, então, a partir daí se operou o trânsito em julgado? Eu entendo que não, porque a sentença foi proferida, desculpe, a decisão foi proferida sem resolução de mérito. Alguns doutrinadores aí entendem que teria um viés de aplicabilidade decorridos esses 2 anos, sem que qualquer uma das partes tenha solicitado o desarquivamento dos autos e promovido uma ação para invalidar, para modificar, para alterar esta decisão, e esta ação, sim, é que vai apreciar o mérito desta decisão que não transitou em julgado, mas tem alguns autores que entendem que, se a parte não promover esta ação no prazo de 2 anos, talvez ela pudesse deixar, ou poderia deixar, essa situação da decisão transitasse em julgado e aplicar um dispositivo que trata da ação rescisória, que está lá no artigo 966, se não me falha a memória, no parágrafo 2º. Mas isso é uma situação, né, de se ventilar uma hipótese, de se imaginar uma hipótese, né? Não significa que isso é o que que isto vai se operar ou que isso vai acontecer. Muito bem.
essa unificação das tutelas também fez com que algumas outras situações fossem eliminadas, como, por exemplo, o que é comum hoje com relação a quando nós interpomos recurso especial e extraordinário. Por exemplo, esses recursos não são recebidos no seu efeito suspensivo. Consequentemente, muitas vezes nós temos que aparelhar uma ação de natureza cautelar, demonstrando aí a questão de prejudicialidade para que o STJ ou o STF possam deferir a suspensividade. O mesmo ocorre na apelação, às vezes, naqueles casos em que a apelação é recebida somente no efeito devolutivo. Não há mais necessidade de se promover uma cautelar nesse sentido, porque se o próprio apelante demonstrar ao relator que há uma possibilidade de provimento razoável do recurso dele e que ele corre um risco de lesão grave de difícil reparação, é possível sim que o próprio relator, independente do ajuizamento de qualquer tutela de urgência, possa deferir o efeito suspensivo. São situações trazidas como alterações substanciais no Código, são situações que vão exigir, sim, um pouco de nós aí, de reflexão quanto ao cabimento de cada uma delas, ou seja, traçarmos o perfil de cada uma delas e o que cada uma delas tem a sua pertinência e aplicabilidade, mas, no meu modo de ver, são providências muito bem-vindas, eliminando essa questão toda do processo cautelar existente hoje no vigente Código, até porque continua contemplado no novo Código de Processo o direito de se buscar a atividade jurisdicional com relação ao que hoje nós temos as chamadas medidas cautelares inominadas. O Código não excluiu isso, seja com relação às medidas de natureza de urgência antecipatória, seja com relação às medidas de natureza provisória cautelar. Não é? E o que difere uma da outra? Uma visa cautelar o resultado útil e prático do processo, e o outro a satisfação do processo. São essas as considerações iniciais, muito brevemente aqui, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado.